Boa tarde, amigos. É com muita alegria que aqui estamos para participar de mais um Evangelho no Lar. Esse Evangelho é patrocinado, né, pela nossa casa de oração Prosebem, essa casa bendita que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho. Agradeço a presença de vocês nessa tarde. E hoje nós iremos refletir sobre a cura do cego de Siloé. A leitura preparatória é do livro Episódios Diários, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 16. Clama para o êxito. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa tresvariada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão, urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e saber aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância aziaga, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Agora, meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amoroso, esse Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia infinita. Rogando a presença do Mestre Jesus, que essa presença, Senhor, se faça entre nós. Porque nos disseste, Mestre amado, que quando dois ou mais estivessem reunidos em vosso nome, que estarias presente. Na certeza, Mestre amado, da vossa presença entre nós, é que rogamos a vossa proteção, o vosso amparo, e que permita que os benfeitores espirituais da nossa casa de oração se acerquem de nós, nos intuindo, nos esclarecendo os pontos que hoje vamos estudar. Esse evangelho de amor e de paz que nos deixaste. Obrigada, Mestre amado, por tudo o que nos dás, por toda a assistência, por todo o amor que demonstra por nós. Que assim seja. A leitura do Evangelho é do evangelista João, capítulo 9, versículo de 1 a 7 e de 13 a 16. Isso foi tirado do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto,
cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disenção entre eles. Então, hoje a reflexão, né, do Evangelho será sobre esse cego de Siloé, essa passagem de Jesus, que é considerado, né, por muitas religiões como um milagre, né? Então, vejam, a vida de Jesus é constituída de lições extraordinárias que ajudam a nos fortalecer para o cumprimento das nossas ações sobre a terra. As curas realizadas por ele indicam o extraordinário poder terapêutico do Mestre, que nos afirmou que os seus discípulos poderiam realizar as mesmas coisas e muito mais. Jesus, governador da terra, que participou de todos os momentos da formação do nosso planeta e o dirige até hoje. Ele movimenta expressivos elementos de ordem espiritual nas curas, claramente explicadas pelo Espiritismo, que as livram do caráter místico e miraculoso. Para o Espiritismo não existe milagres, tudo é explicado de acordo com os fluidos, né? Os fluidos divinos, o fluido cósmico universal, que Jesus sabia muito bem manipular, os fluidos da natureza. Com Jesus, as curas apresentam finalidades de ordem superior, não era nada à toa. Curar não apenas o corpo, mas também o espírito, quando sempre pergunta aos que o procuravam para serem curados: O que queres que te faça? Que queres tornar-te são? Ele sempre perguntava àqueles que o procuravam se queria ser curado, porque não, ele não ia sair por aí andando e curando as pessoas, não. As pessoas precisavam querer. E aí os discípulos perguntaram: Quem pecou, este ou seus pais? Como vocês viram na leitura do Evangelho, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Isso revela que eles tinham uma intuição de uma existência anterior, porque ele não ia perguntar isso a Jesus, quem pecou, este ou seus pais, se ele não tinha nascido ainda, né? Se ele foi cego logo de nascença. Então já revela que eles tinham essa intuição de uma existência anterior. Pois, do contrário, a pergunta não teria nenhum sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, uma existência anterior. E vejam que Jesus não diz: isso não existe uma existência anterior. Não. Jesus simplesmente faz com que eles realmente pensem, né, no assunto. E aí, se ele considerasse essa ideia uma ideia falsa, como é que Jesus teria dito? Ele teria dito assim: Como este homem poderia pecar antes de ter nascido? Não é verdade? Em vez disso, Jesus diz que aquele homem estava cego não por ter pecado, mas para que nele se verificasse o poder de Deus. Isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Naquela época, as pessoas gostavam de ver sinais, como hoje muitas pessoas vão ao centro espírita atrás de fenômenos espíritas, né? Então, naquela época também gostavam de ver sinais, queria que se fizesse os milagres, né? Só que não entendiam que aquilo não eram milagres. Ali era devido ao poder de Jesus, que era muito grande. Era espírito, era não, é espírito crístico, né?
Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porque Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Aí a gente vai pensar nas enfermidades, né, gente? As enfermidades originam-se de diferentes causas. Ações cometidas pelo doente em existências anteriores ou na existência também atual, mas as de nascença em existências anteriores, relação com processos obsessivos e testemunho, que fazem parte das provações previstas no planejamento reencarnatório do espírito. O caso desse cego de nascença está inserido nessa última possibilidade. No livro Pão Nosso, no capítulo 44, Emmanuel diz que, abra aspas, porque aí é a citação de Emmanuel, é sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, porque tudo vem de Deus, não é isso? É razoável que o interesse na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Fechando aspas para Emmanuel. Então, pessoal, essa permissão do alto está relacionada com o merecimento, com a prova e testemunho de cada criatura que receberá a bênção da cura. Por isso, Jesus dizia: vai e não peques mais, quer dizer, não repita aqueles mesmos erros, né? Com a finalidade de lembrar que não ia adiantar nada ter curado o corpo se o espírito continuar com os mesmos vícios, pois fatalmente a doença retornará naquela mesma existência ou em outra. A missão do cego, como programação definida no plano espiritual, está claramente evidenciada nessas palavras de Jesus, que são registradas pelo evangelista João. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando a gente começa a analisar lentamente cada versículo, a gente vai entendendo um pouco mais da missão de Jesus na Terra. Esse caso exemplifica os diferentes tipos de cooperadores que o Cristo requisitou para auxiliá-lo na execução de sua divina missão. De acordo com a possibilidade de cada espírito, alguns abraçam grandes tarefas e os sacrifícios de acordo com o compromisso assumido. Outros executam tarefas menores, porém não menos importantes. Quando Jesus diz aos discípulos que convém que ele faça as obras de Deus enquanto é dia, ensina aos apóstolos e a nós, consequentemente, que façamos o bem no momento em que se apresenta essa oportunidade, não importando que aquele dia era um sábado, né, como foi o caso da cura desse cego. Pois, de acordo com a religião mosaica, no sábado não se podia fazer nenhum tipo de trabalho. Jesus, mais uma vez, quebra aquele dogma do judaísmo, porque ele, Jesus, veio para fazer a vontade de Deus, e não a vontade dos homens, né? Nem a sua própria vontade. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E que ele não esperava chegar à noite para fazer o seu serviço. Quer dizer, ele não protelava, né, a hora. A hora era aquela que se apresentava. Essa noite a que Jesus se refere é o símbolo das limitações espirituais dos fariseus, que valorizavam os cultos exteriores, sem importar-se com o sofrimento alheio. Percebemos assim o amor do Cristo pela humanidade, não se importando com o julgamento que seria feito pelos fariseus daquela cura no sábado, pois ele, Jesus, é fonte de alívio aos cansados e oprimidos. Para a realização da cura do cego,
Jesus, que é possuidor de grande energia magnética e conhecedor de todas as propriedades fluídicas das substâncias materiais do planeta, usou sua própria saliva e terra, fazendo uma pasta que no Evangelho foi chamada de lodo. Isso aí é como se fosse um tampão. Ele colocou como se fosse um tampão nos olhos, né, daquele cego, que desobstruiu as estruturas biológicas responsáveis pela visão, que se encontravam adormecidas pelo tempo, porque estava sem uso. Com isso, Jesus aplicou uma ação magnética através da saliva e da terra para desbloquear a visão. E em seguida disse ao cego que fosse retirar o tampão nas águas límpidas do poço de Siloé. É assim que as substâncias mais simples, como a água, a saliva, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, realizando sua intervenção no perispírito, para que a cura do corpo aconteça. É por isso que o Espiritismo não fala de milagres, porque através do conhecimento dos fluidos que agem sobre a matéria orgânica, ela pode ser reparada, sobrevindo à cura. As curas que Jesus fazia, os seus ensinamentos de amor e justiça, a maneira de tratar todos sem distinção, incomodava muito os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, que queriam motivos para prendê-lo e livrar-se dele. Eram os cegos espirituais. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 34, intitulado Não Basta Ver, conclui: a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor, agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, depois dessa bela reflexão de Emmanuel, nós vemos que o nosso caminho é trilhar o Evangelho de Jesus. E assim, queridos amigos, encerro o Evangelho de hoje. Espero que tenha sido assim proveitoso para vocês. Agradeço imensamente a presença de todos e vamos para a nossa oração final. Mestre amado Jesus, é com imensa alegria no nosso coração, Senhor, que falamos sobre o vosso Evangelho, para que possamos, Mestre amado, refletir em cada palavra que nos disseste. Aprendemos, Mestre amado, pouco a pouco, sobre a sua glória, sobre o seu trabalho, sobre a vontade de Deus que vieste fazer aqui na terra. Obrigada, Mestre amado, por nos deixar esse roteiro de luz e de amor. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença e até o próximo Evangelho no Lado Prosedem.